Livro do profeta Isaías, capítulo 6, nós vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Amém. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Deus deseja comunicar algo a você. Irmãos, é muito difícil. Primeiro que já é difícil pregar. Vocês não têm noção. E pregar ainda e não conseguir ver o rostinho de vocês direito, é muito mais difícil ainda. Então, glorifica aí, dá uns glória, viu? Pode pular, não tem problema não, mas interaja, ajude a gente aqui na pregação. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, um texto muito conhecido da palavra de Deus, e Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Você que achou pode dizer amém? Diz a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você pode ler comigo de novo o versículo 3, juntos, vamos lá? E clamavam um para os outros, dizendo... Amém. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi, leia comigo bem forte: eis-me. Amém. Pastor Renato já orou pelo tempo de palavra, que Deus fale ao nosso coração. Em 1964, a ditadura militar se instaurou no Brasil, resultado não apenas de conflitos externos, mas também de interesses internos. Enquanto o mundo e o Brasil se encontravam em um arrobo de conflitos, a família Silva estava de mudança entre cidades do interior de Pernambuco. A ditadura passou, a redemocratização chegou, e aquele que um dia foi o novo endereço da família Silva permaneceu assim por muitos anos. A família Silva sobreviveu à superinflação dos anos 80. Quem lembra dessa época? Levanta a mão. A superinflação dos anos 80. A família Silva sobreviveu, permaneceu firme. Eles ficaram entusiasmados com a chegada do Plano Real na década de 90. Mas eles ficaram, Marisa, um tanto assustados quando eles ouviram falar ali, chegando nos anos 2000, do chamado bug do milênio. Quem lembra disso? Ficou todo mundo com medo do que ia acontecer. Mas a família Silva permaneceu ali, no seu novo endereço, que já não era novo, na sua nova cidade, que já não era nova para ela. Mas diante de tantos eventos, aquela família permaneceu irremovível no mesmo lugar, exatamente no mesmo endereço que na época da instalação da ditadura militar. Até que o ano de 2015 chegou, e com um novo ano encostou o caminhão de mudança na porta daquela família. Porque para eles já não era mais possível, era inevitável a mudança para o centro-sul do Brasil.
As correspondências que chegassem a partir daquela nova data de mudança não seria mais direcionada para a família Silva, mas para a família Ferreira que chegava naquele novo endereço. A gente não sabe lidar com mudanças, é ou não é verdade? Uma das coisas que mudança já gera é quando você começa a mexer em mudança, você percebe o quanta tralha você tem que você não usa e tem guardado em casa, é ou não é verdade? Aí você dá fim naquele negócio, já é um trabalho miserável. A gente não sabe lidar com mudança, com se acostumar com uma casa nova, com um lugar novo, novos começos. Nós temos um problema com isso, muito sério. E é interessante que há quase um ano atrás, nós enveredamos por um novo processo de mudança na nossa vida, onde repentinamente uma pandemia teve que mudar os nossos hábitos, as nossas manias, o nosso jeito de ser, reinventar a maneira de nós estarmos uns com os outros. Não abrace, não chegue perto, coloque máscara, olhe o álcool em gel, o pastor vai começar a ungir não com óleo, mas com álcool em gel. Tem todas essas coisas. Nós não lidamos com mudanças com muita habilidade. Se nós pudéssemos de fato abandonar as mudanças, como a vida para a gente talvez seria mais fácil. A péssima notícia é que se você está procurando um lugar ou algo que não tenha mudanças na sua vida, desista. Semana passada eu falei para não desistir, mas quando a gente fala de mudanças, desista, porque é impossível. A vida é uma dinâmica de constante mudanças. Constante mudanças. Elas acontecem, e em alguns momentos elas são inevitáveis. E nós poderíamos falar, por exemplo, com a mudança do corpo. O nosso corpo muda, quer pela imposição do tempo, ou em consequência de um duro tratamento na área da saúde. O nosso corpo sofre as mudanças. O tempo faz isso. Vocês acham que eu sempre fui careca? É o tempo, gente. Mas não apenas o corpo muda, as famílias também mudam, e não apenas de endereço, mas a família muda quando um filho novo chega, quando um bebê nasce. Eu lembro, eu sempre falo isso em alguns aconselhamentos, quando o João Pedro, que é o nosso primogênito, chegou, a nossa vida mudou. O Noah mudou a vida do Diego, esqueci seu nome, minha filha. Não escutei, mas tudo bem. Amanda, obrigado. Mudou a vida do Diego e da Amanda. Os filhos chegam, os bebês chegam e mudam a vida. Muda ou não muda, pai e mãe? Muda demais. Aí vem o segundo filho, você acha, agora eu estou craque. Muda de novo, porque o segundo filho não é igual ao primeiro. Aí vem o terceiro filho, você fala assim, olha, eu sou PhD em criança. Mudou. Eu até tentei convencer a Gisele pelo quarto, mas ela desistiu de mudanças. Porque os filhos mudam, quando a criança chega, ela muda a nossa rotina, o nosso jeito de ser, muda a nossa vida, muda a família, muda os hábitos. Mas não apenas quando o filho chega, quando o filho vai embora também, Marisa, você já teve uma filha que foi embora. Muda também as famílias, muda, o ciclo muda, e talvez o filho vá embora por causa do casamento, ou por causa da faculdade, tem que estudar fora, tem que trabalhar fora, a vida mudou de novo, a família mudou novamente. Mas não só famílias mudam, mas também a economia muda. E às vezes muda a economia pessoal e familiar em decorrência das políticas econômicas que acabam mexendo no nosso jeito de ser. E às vezes a gente está muito longe da aposentadoria, o brasileiro então nem se fala, muito longe da aposentadoria, a gente já está preocupado se quando se aposentar vai comer só arroz, feijão e ovo. Ou às vezes nós ficamos preocupados porque a economia mudou em alguma área da vida e nós já ficamos pensando se o desemprego vai bater a porta da nossa casa. Mas as pessoas também mudam. E elas não mudam apenas de uma cidade para outra. Elas também mudam por causa das circunstâncias adversas que nos sobrevêm e que em algum momento nós lançamos para longe pessoas que poderiam estar perto de nós e consequentemente as pessoas mudam. A pergunta que eu faço para você, a primeira pergunta que eu faço é: o quanto na vida você já se deparou com mudanças? Um endereço novo,
um membro novo na família, um salário novo, um emprego novo, um jeito de viver novo, que precisou ser implementado uma vez que alguém querido, alguém nosso, alguém chegado, alguém da família se foi, quer por alguma circunstância, ou às vezes pela imposição da morte. Mudanças são drásticas, e elas deixam as suas cicatrizes, elas geram tempos de aflição. O tempo, irmãos, e os anos têm o poder de nos fazer fincar estacas e gerar em nós um certo comodismo, uma certa instabilidade, até que as mudanças chegam soprados por ventos adversos que nos fazem encarar uma nova e densa realidade. Se você nunca experimentou um cenário de mudança, se você nunca passou por isso, nessa noite eu quero apresentar para você um homem que sofreu em decorrências das mudanças na sua vida e em torno dela. E o nome deste homem é Isaías. O profeta Isaías é considerado o evangelista entre os profetas. E alguns mais otimistas, digamos assim, consideram Isaías inclusive o grande evangelista do Antigo Testamento. Isaías é um homem que viu a sua vida mudar basicamente da noite para o dia. Precisou passar por uma transformação, e como nós acabamos de falar, mudanças nem sempre configuram um tempo favorável, mas na maioria das vezes configura um tempo de aflição. E com essa mudança repentina do dia para a noite que Isaías sofreu, ele precisou lidar com um entrave, com uma série de coisas. Faz-se bem lembrar que Isaías é um homem de sangue real, ele tem um linguajar rebuscado, nobre estilo. Isaías é fruto de uma era áurea, de uma era de ouro, de um tempo de prosperidade. Judá, a sua nação, vive um dos melhores momentos já registrado. Uzias é o rei de Judá, mas não é um rei qualquer. A palavra do Senhor nos diz que Uzias era um rei temente ao Senhor. E o reinado de Uzias se estendeu por longos e abençoados 52 anos. Grandes obras foram realizadas no período do reinado de Uzias. Construções foram erguidas. Um grande exército e muito bem equipado foi levantado, terras foram conquistadas, velhos inimigos foram vencidos, riqueza foi acumulada, prosperidade e paz eram sinônimos dado àquela nação chamada Judá, até que a mudança chegou. Chegou por quê? Porque Uzias, sucumbido pela fama, ele trocou a sua integridade espiritual por aquilo que teologicamente nós chamamos de pragmatismo religioso. Uzias negocia a sua integridade por um lugar que Deus não tinha lhe ordenado ou lhe concedido. E quando acontecem trocas assim, um preço muito alto precisa ser pago. E Uzias primeiramente paga com a sua saúde, que em seguida paga com a sua própria vida, e na sequência, posteriormente, ele vai pagar, o seu povo vai pagar, uma vez que o povo começa a entrar em declínio espiritual. Uzias não deixa apenas o trono de Judá vazio, e eu estou falando vazio aqui em termos de importância, e não porque não tinha sucessor, mas porque Uzias, 52 anos, mais de 5 décadas reinou, ele tinha uma importância para aquele povo, então não era um rei que poderia ser substituído do dia para a noite. Uzias então, ele não deixa apenas o trono vazio, mas ele abre espaço para um período que se desdobraria em um declínio ou em uma falência espiritual, moral, econômica e política do povo de Deus. E é interessante, quando no capítulo 6, no versículo 1, no texto que nós lemos, Isaías começa o texto falando no ano da morte do rei Uzias. Era a mesma coisa que Isaías estivesse apontando para um calendário, ele estivesse
feito um círculo em volta daquela data, naquele ano específico, e ele fala: este ano marcou a minha vida, esse ano marcou a história do meu povo, esse ano foi um ano trágico. Irmãos, eu acredito que todos nós temos um ano na vida que a gente queria esquecer. É ou não é verdade? Hein? Vocês estão aí, gente? É ou não é verdade? Todo mundo tem um ano na vida que desejaria esquecer. Se você não tem, você depois do culto, você vem me contar esse segredo que eu preciso aprender com você. E exatamente o ano da morte do rei Uzias era um ano trágico para Isaías, porque ali começou a configuração, a montagem de um tempo de aflição, não apenas para aquele homem, mas para o seu povo. Isaías, quando ele mostra o calendário, ele fala da morte de Uzias, ele está falando de mudanças, mas não de uma mudança qualquer, de terríveis mudanças. Ele está falando de um complexo de crises que se instalaram no seio da nação judaica. Eram conflitos internos pelas sucessões desastrosas, eram ameaças externas pelo enfrentamento militar ao redor, era uma economia ruída pela subserviência a estrangeiros, era a inversão de valores que o seu povo estava vivendo, que denunciava a degradação moral da nação, era o distanciamento de Deus, que apontava a total falência espiritual de seu povo. O cenário é caótico, é um cenário de crise, é um cenário de aflição. Irmãos, e quando nós olhamos para o cenário atual, nós não podemos pensar contrariamente, porque nós olhamos para a política, nós enxergamos crise, nós olhamos para a economia, nós enxergamos crise, nós olhamos para as relações entre os países, nós enxergamos crise, nós olhamos para a educação, nós enxergamos crise, nós olhamos para a família, nós enxergamos crise, nós olhamos para a igreja e nós enxergamos crise. E o que a gente tem que fazer? Humanamente falando, vamos sentar e chorar, ou vamos todo mundo se abraçar e se lançar no precipício. Mas era isso que Deus tinha para Isaías? Não. Da mesma forma que não é o que Deus tem para a nossa vida, porque enquanto Judá olhava à sua volta e via o caos instalado ao seu lado, Isaías olha para o alto e ele vê esperança, porque ele vê o Senhor no seu alto e sublime trono. É o que nós precisamos hoje. Parar de olhar para a política, para a economia, para a educação, para as crises familiares, para as crises na igreja. E eu não estou falando de alienação, eu estou falando de colocar a nossa esperança e a nossa expectativa no lugar certo, no Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. E nessa noite Isaías está nos ensinando, o texto nos ensina a olhar para o lugar certo, a visão necessária em tempos de aflição. Quem deseja ter a visão necessária, a visão certa em tempos de aflição aqui, amém? Então diga comigo: eu quero ter essa visão. Nós precisamos dessa visão. Agora note bem, que tempos de aflição podem nos fazer sucumbir nos dissabores da vida. Os tempos de aflição podem nos empurrar ainda mais para baixo, ou então redirecionar o nosso foco para o lugar certo, para o lugar do propósito de Deus. Você tem essas duas opções: ou você se entrega e sucumbe definitivamente, ou você olha para o alto, tem esperança e segue adiante. Qual é a escolha que você vai fazer nessa noite? É bom lembrarmos que a maneira como nós vamos reagir depende da nossa resposta dada ao Senhor, e essa resposta será fruto do discernimento, a visão que Deus tem nos dado. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, nesse texto, é que em tempos de aflição, nós precisamos olhar para a posição de Deus, que não pode ser abalada. Aleluia. Em tempos de aflição, olhe para a posição de Deus, que não pode ser abalada. Versículo 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As circunstâncias gritavam para Isaías,
gritavam fortemente e dizia que o trono de Judá estava vazio, que ele não poderia esperar muita coisa do futuro. A desolação social já dava seus prenúncios, o desgoverno público mostrava os seus sinais, e a decadência espiritual era algo visível. A crise estava instalada, a esperança havia batido em retirada. E quando eu falo de esperança bater em retirada, irmãos, não tem momento que dá vontade da gente ver a esperança para a gente sair correndo atrás dela, porque a gente não quer que ela vá embora de jeito nenhum. A esperança tinha batido em retirada, e a aflição era a estrada de chão pelo qual Isaías e o seu povo precisariam caminhar. Em tempos de aflição, nós teremos pelo menos essas duas opções. Ou nós vamos olhar para o quadro e o cenário adverso e vamos desistir, ou nós vamos olhar para o alto e vamos seguir adiante. Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Eu tenho diante de Deus pedido que o Senhor me ajude a escolher seguir adiante e olhar para o alto. Hoje eu falava com um irmão pelo WhatsApp e ele falava sobre desânimo. Desanima não. Eu falei, rapaz, desânimo não faz parte do meu vocabulário. Estou lutando para isso. A equipe pastoral que caminha comigo sabe disso. Não pode fazer parte do vocabulário, porque nós não fomos chamados para olhar para a adversidade ao nosso redor. Nós fomos chamados para olhar para cima, aleluia, e seguir adiante. Mas qual a sua escolha? O texto de Isaías nos mostra que Isaías tem a intenção, isso para não dizer que ele dedica não apenas a atenção, mas a confiança de Isaías, primeiramente, está colocada no trono de Judá. Quando Isaías menciona a morte de Uzias, do rei Uzias, Isaías está falando que até então, todas as suas esperanças, todas as suas expectativas, toda a sua maneira de viver, estava depositado naquele rei. Talvez alguns entre nós essa noite estão colocando a sua confiança em um governo político, devemos orar, mas não coloque lá não. Alguns dentre nós estão colocando a sua esperança nos diplomas, são legítimos, inclusive eu persigo os meus, mas não coloque lá não. Alguns estão confiando nas reservas econômicas do banco, não coloque lá não. Não faça isso. Isaías tinha a sua esperança, a sua expectativa colocada em Uzias, mas a sua atenção, o seu olhar, a sua visão foi redirecionada por Deus para olhar para a posição de Deus. E quando Isaías, ele tirou os olhos do calendário da morte de Uzias e ele contemplou o Senhor no trono, Isaías viu a posição de Deus que não podia ser abalada. O texto está falando que naquele momento Isaías tem a plena convicção da soberania e da autoridade de Deus. Jean Bodin, famoso jurista francês do século XVI, diz que soberania se refere à identidade, a entidade que não conhece superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. A soberania é o poder absoluto e perpétuo. Deus é soberano, irmão. Você querendo ou não, Ele é soberano. A gente tem uma crise com soberania. A gente até fala que Deus é soberano até que a vontade de Deus esbarre na gente. Quando Deus determina alguma coisa e isso esbarra na gente, a gente dá uma arrepiada. Mas Deus não tem compromisso com as nossas mazelas ou com a nossa vontade. Ele tem compromisso com a sua palavra, e a palavra diz que Ele querendo, ninguém pode impedir. Ninguém, absolutamente ninguém. O texto fala que Deus está assentado, instalado, confirmado, Ele está irremovível. Não que Deus está estático, mas pela perspectiva de que ninguém pode tirar Ele do trono. Ele só sai do trono se Ele quiser. Ninguém pode falar, sai do meu lugar. Lá em casa, na mesa, nossa mesa, a gente tem lugar marcado.
E às vezes, algum dos meninos senta no meu lugar e fala: levanta, é meu. Toda casa tem isso, né? Pelo menos na minha casa tem. Sofá, então. Eu chego e falo: meu, eles completam, cantinho. Eu tenho um cantinho marcado lá já, até com as curvas minhas no sofá. Na sua casa também é assim, viu? É o nosso lugar. E a gente fala: levanta, irmão. Com Deus não tem nem como alguém arriscar sentar no lugar dele, porque ele está em um lugar inabalável. O texto fala que é alto e sublime. As palavras de Isaías tentam até traduzir aquilo que se apresenta como algo inexcedível em perfeição material, moral, intelectual. Isaías está falando de algo superlativamente belo, esteticamente perfeito e estruturalmente inabalável. Ei, não existe caos, não existe problema, não existe doença, não existe morte, não existe mentira, não existe intriga, não existe oposição que pode abalar o lugar de Deus, aleluia. Nada pode. Os reinos estremecem, mas Deus permanece em seu trono, aleluia. E por que você continua com seu coração tomado de medo? O Deus que você serve não pode ser abalado. O nosso calendário pode ser mudado, mexido, rasgado, virado avesso, mas Deus permanece intocável no mesmo lugar. No mesmo lugar. Nossas aflições não apanham Deus de surpresa. E é interessante nós lembrarmos que existe um movimento chegando no Brasil chamado Open Teísmo ou Teísmo Aberto, que eles pregam que as circunstâncias estão pegando Deus de surpresa, que de repente Deus acorda, como se Deus dormisse, e ele vê as coisas acontecendo, ele fica: o que eu vou fazer agora, Marisa? Já pensou se Deus fosse assim, irmão, de verdade? Já pensou? Mas a palavra do Senhor diz que a palavra sequer saiu da sua boca. O que a palavra diz? Ele já conhece. Ele já conhece. Esse é o Deus que você serve. Você pode glorificar o seu nome? Esse é o nosso Deus. As nossas crises não abalam o trono de Deus. Deus reina, Ele governa a terra, Ele conduz a história. Os homens em seus enganos pensam ter o domínio, mas é Deus em seu trono quem determina e tudo acontece. Você está achando que o coronavírus pegou Deus de assalto? Não, irmão, Ele já sabia. Ele já sabia. E Ele está fazendo um limpa na humanidade. Ele está fazendo um limpa na igreja. E quando eu estou falando limpa, eu estou falando de filtro, eu estou falando de purificação. E eu não estou atrelando isso à morte não, hein? Para depois alguém sair daqui trocando alhos por bugalhos. Eu estou falando que muita coisa do interior das pessoas está vindo para a superfície. Era um tempo que a humanidade precisava mostrar de fato a sua humanidade, mas estão mostrando que eles não passam de animais e às vezes irracionais. Exemplo disso é o que aconteceu recentemente em Campinas, onde uma família trouxe o cativeiro por muitos dias uma criança indefesa. Vocês já repararam como o povo está tudo surtado na rede social, brigando? Famílias que não estão mais comungando, pessoas que não estão se falando, e não é por causa do coronavírus não, viu? É conflito ideológico. E o que é isso? Deus está filtrando a nossa vida. Nós estamos numa fase de teste. E daí? Você está sendo aprovado ou reprovado por Deus? Algo para pensarmos, para refletirmos. O coronavírus não pegou Deus de surpresa. Nenhuma situação, irmão, preste bem atenção nisso. Nenhuma situação na sua vida pode pegar Deus de surpresa. Eu vou pôr calça vermelha, eu vou pôr camisa preta, eu vou pôr sapato marrom, eu vou cortar o cabelo assim, vou cortar assado, vou fazer daquele jeito, vou para tal lugar. Irmãos, Deus governa tudo, inclusive a sua vida, que às vezes você pensa que é insignificante. Deus vê.
Deus vê, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. Não importa o engano dos homens, não importa a fúria do maligno, não importa a astúcia do anticristo ou o levante do falso profeta, Deus reina sobre tudo e todos, e o seu trono é inabalável, o seu trono é exaltado, e as nossas derrotas não atingem Deus, mas Deus transforma inclusive as nossas derrotas em seu triunfo e em sua vitória. A visão necessária em tempos de aflição é uma visão que foca na posição de Deus, posição essa que não pode ser abalada. Mas a segunda coisa que esse texto nos ensina é que em tempos de aflição nós precisamos olhar para o caráter de Deus, caráter esse que não se altera. Enquanto o trono de Deus não se abala, o caráter de Deus não se altera. Olha o versículo 1-3 nos diz que as abas das vestes do Senhor enchiam o templo, e serafins estavam por cima dele e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. A visão necessária em tempos de aflição não vê apenas a posição de Deus, mas também vê o caráter de Deus, os seus atributos, aquilo que Ele é. Irmãos, Uzias foi um bom rei. Uzias foi um rei excelente, um primor. Mas enquanto nós podemos falar que Uzias é um bom rei, só Deus é triplamente santo. Só Deus é santo, santo, santo. Quando a Escritura diz santo, ela está definindo, mas quando ela diz santo, 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 ela está enfatizando. E é interessante que a visão de seres celestiais sobrevoando a presença de Deus, essa visão não pode ser vista como um evento qualquer. A citação dos serafins é a única passagem, a citação dos serafins em Isaías 6 é a única passagem em toda a Escritura que faz menção a esses seres celestiais. E investigando sobre o significado dessa nomenclatura, serafins, nós vamos chegar ao apontamento que fala que essa palavra traz a ideia de seres elevados em termos de glória e santidade. No entanto, mesmo com um alto grau de santidade e perfeição, eles cobriam o rosto e os pés e anunciavam que Deus é santo, santo, santo. E diante dessa tríplice afirmação, fica evidente que a santidade daqueles seres elevados, se comparados à santidade de Deus, era nada. Irmãos, se aqueles seres celestiais cobriam o rosto e os pés, imagina a gente, que somos pó, que a nossa estrutura é pó. Diante dessa tamanha visão que Isaías teve, irmãos, qual seria a única resposta que Isaías poderia dar diante de Deus? Deve ser a mesma resposta nossa: ai de mim, eu estou perdido, ou na versão mais tradicional, eu estou perecendo. Porque quando a gente contempla a glória de Deus, a gente tem um vislumbre da nossa miséria. Tem gente que acha que caminhar mais próximo do Senhor vai o tornar elevado no sentido de não perceber as suas iniquidades. Não, irmão, quanto mais você se aproxima de Deus, cedinha, mais a gente consegue ver os nossos pecados, mais, porque a santidade de Deus tende a revelar a nossa imundície. Agora, irmãos, se a posição de Deus é inabalável, preste bem atenção, porque o caráter de Deus é imutável. Uzias, sendo um bom rei, construiu um império pela bênção do Senhor, mas ele fraquejou em sua mutabilidade, em sua fragilidade. Ele fraquejou porque ele mudou, como já mencionei. Ele trocou a sua integridade por um pragmatismo religioso.
No livro de 2 Crônicas, capítulo 26, diz que Uzias era um homem temente a Deus. Ele era um rei temente, e o texto fala que Deus estava com ele, até que Uzias mudou. Até que Uzias acordou em um dia, e ele trocou a obediência pela soberba. E então tempos de aflição alcançaram não apenas a vida daquele homem, mas a sua nação. Queridos, tempos de aflição tende a provar e mostrar o caráter dos homens. Está prestando bem atenção nisso? As aflições, os tempos de crise, tendem a trazer para a superfície aquilo que está lá no profundo do nosso ser. Se você é uma pessoa que teme ao Senhor, a bondade, a misericórdia do Senhor que está na sua vida vai vir para a superfície. Mas se há profundidade e maldade no seu coração, coitado que tem quem está perto de você, porque o ruim vai ficar pior. As crises fazem isso. Elas mudam, elas nos mudam, ela nos altera. Sabe por quê? Porque nós somos inconstantes. A boa notícia é que Deus não é assim, aleluia. Deus não é apenas santo, Ele é santo, santo, santo. Ele é imutável, Ele é inalterável. A proclamação dos serafins não é apenas uma demonstração de louvor e de honra, de glória ao nosso Deus, mas também faz um apontamento para Isaías, que outrora confiou em alguém de caráter duvidoso. Quando Isaías fala no ano da morte do rei Uzias, ele está falando que ele tinha até então confiado no caráter daquele rei que pecou contra o Senhor e pagou com a sua própria vida. Quando os serafins estão falando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, eles também estão apontando para Isaías: você confiou no pecado, você confiou na fragilidade, você confiou naquele que desliza, mas chegou a hora de você olhar para alguém que não pode mudar mesmo em tempos de aflição. Eles estavam falando isso. Isaías precisava voltar os olhos agora para alguém que é inalterável. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Nós mudamos. A pessoa que está sentada ao seu lado, essa pessoa muda em todos os sentidos. Mas o Deus que você serve, Ele é o mesmo Deus do dia que você entregou a sua vida para Ele, e vai ser o mesmo Deus no dia que você se encontrar na glória com Ele. O mesmo. Os homens falham, escorregam, são infiéis, são truculentos, são ensoberbados, são frágeis, suscetíveis ao erro, são pó. Aí eu pergunto: essas qualificações podem garantir segurança para a sua vida em tempos de aflição? Ninguém quer confiar em alguém de caráter duvidoso em tempo de crise. Mas Deus é santo, santo, santo. Isso é singularidade. Isso fala do caráter perfeito de Deus, imutável, inalterado, grandioso, fiel, justo, bom, compassivo, misericordioso, gracioso, vestido de glória, de majestade, o Todo-Poderoso. Isso basta para você ficar firme? Porque para mim basta. Olhar para esse Deus com tantas qualificações deve bastar para nós, igreja de Jesus. Deve bastar. Não poderia deixar de citar meu amigo Max Lucado, que ele diz o seguinte: a santidade de Deus silencia a exaltação humana. Ninguém pode exaltar a si mesmo, ninguém. E todo aquele que se exalta, a palavra de Deus diz que Deus abate. Abate. Siga o universo para alcançar o poder de Deus. Siga o seu poder até a sua sabedoria. A onisciência de Deus conversa com a onipotência. O seu conhecimento infinito domina poder, o seu poder sem fim. A sua posição é inabalável, a sua sabedoria é insondável, o seu poder é invencível e o seu caráter imutável.
Glória a Deus! Saia daqui nessa noite, irmão. A gente não vai sair alienado, não. Mas saia daqui nessa noite sabendo o seguinte: nós estamos numa pandemia, vivendo tempo de crise econômica, política, social, mas os meus olhos não vão ser colocados nisso. Os meus olhos estão naquele que é santo, 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 e a terra está cheia da sua glória. Terceira e última coisa, para nós fecharmos esse tempo de palavra: em tempos de aflição, olhe para a presença de Deus, presença essa que não nos deixa. Versículo 3 ao versículo 4: toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Um Deus inabalável, irmãos, é digno de louvor. Um Deus imutável é digno de confiança. Agora, um Deus que não nos abandona, é digno da nossa gratidão. Aleluia! Ele não nos deixa em momento algum. Já passou pela sua cabeça o motivo pelo qual esse Deus santo, santo, santo não nos deixa? Porque os nossos pecados causam repulsa em Deus. As nossas ações ofendem a Ele. Você já parou para pensar o que Deus viu em nós para não nos deixar? A resposta é simples. Quer anotar aí? Nada. Não tem nada em nós para Deus nos deixar. Nós não somos a causa, nós somos o resultado. A singularidade de Deus envolve o seu amor. Deus não tem amor por nós, Ele é o próprio amor. E negar o seu amor é negar a sua essência. Agora, veja bem, para a gente não confundir o amor de Deus com licenciosidade. Precisamos vigiar nisso. Porque o amor de Deus não é demonstrado apenas no acolhimento, mas principalmente, sobretudo, na correção. Quando a gente corrige um filho, não é porque a gente não gosta daquele menino não, daquela criança, daquela menina, é que a gente quer o melhor para a vida dele. É ou não é, pai e mãe? É. Eu não sei, você pai, você mãe, que usa vara. Eu uso vara, viu? A Bíblia manda usar vara, não é para espancar, mas manda usar vara. Que às vezes a gente dá uma correção com vara, tem que correr para o banheiro para chorar, porque dói mais na gente do que neles. O que é isso? Amor. É correção de Deus. A visão que Isaías tem é de um Deus em sua amplitude. É uma visão não apenas de sua onipresença, mas também da sua companhia. E é essa visão que nos sustenta na adversidade. Quando o texto fala que a terra está repleta da glória do Senhor, está falando da onipresença, está falando de Deus em todos os lugares. Mas o templo cheio de fumaça fala da companhia de Deus que não nos deixa. Ao mesmo tempo que a presença de Deus é ampla, é total, ela é focal, ela é local. Ao mesmo tempo que ela é abrangente, ela também é pessoal. Deus está aqui, amém, irmãos? Mas Deus vai estar amanhã com você lá no seu escritório. Deus vai estar com você lá. Você vai andar de bicicleta amanhã, Giovanni? Vai correr? Deus vai correr com o Giovanni. E aí Deus vai correr. Vamos, Giovanni, você está devagar, cara. Estou dando uma linguagem antropomórfica para Deus. Deus está aqui, Deus está em todos os lugares. Mas Ele vai estar no seu carro quando você estiver dirigindo. Vai estar com você, Marisa. Vai estar com você, Cidinha. Vai estar com você, Elaine, João, Renato, Isa, Denise, Bruno. Vai estar com cada um de nós. A presença dEle não nos deixa, não se aparta de nós. E é interessante, irmãos, que Isaías passava por um momento de luto. Luto porque o rei querido do coração dele tinha morrido. Era luto para Isaías. Um sentimento de orfandade tomou conta do coração daquele homem que foi alvejado pela solidão com a morte de Uzias, o rei. Você já se sentiu assim? Sozinho, desamparado, abandonado? Quantos são os momentos que nós somos levados cativos por esse sentimento de solidão, de abandono, de orfandade? Quantos são os momentos
acho que só eu que falo isso, que eu não sou tão crente que nem vocês não, que falam assim, ó, Jesus me deixou hoje. Alguém já falou assim? A gente se sente prisioneiro desse sentimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Os Uzias, eles vêm na nossa vida e eles vão, mas a presença de Deus permanece. As coisas vêm na nossa vida e vão, mas Deus permanece. Uzias tinha uma presença limitada, Deus é ilimitado. Uzias tinha um trono local, Deus tem seu trono sobre toda a extensão da criação, e você pode conferir isso em Isaías 40, 22. Uzias como criatura estava sujeito à morte, Deus como Senhor e Criador sujeitou a própria morte. Deus não nos deixa. Uzias passou, Deus permanece para sempre. E se a criação não for suficiente para testificar isso no seu coração, oro para que a fé lhe conduza ao decreto das Escrituras. Oro para que a mesma graça e misericórdia oferecida a Isaías também se revele e se derrame sobre você. Mesmo que Uzias tenha tido uma vida onde ele andou nos caminhos do Senhor, seu compromisso não foi forte o suficiente para pensar em seu povo, mas com Deus não é assim, irmãos. Posteriormente, Isaías fala ao povo de Deus dizendo, lá no capítulo 49, versículo 14 e 15, Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do seu ventre? Ô Janaína, você que está aqui mais perto, consegue esquecer de seu pequenininho? De jeito nenhum. Mas o texto fala, Deus usando o mesmo Isaías, mesmo que a Janaína esquecesse do pequenininho dela, que é impossível, Deus jamais esquecerá dos seus. Deus não se esquece de você. A presença de Deus é o ponto alto de nossa existência, irmãos. Seu amor é a certeza absoluta que devemos ter na nossa vida. As outras certezas, deixe de lado, pouco importa, tenha a certeza do amor de Deus sobre a sua vida. A redenção e a graça que nos é presenteada deve ser motivo da nossa gratidão ao Senhor todos os dias. Nós não somos a causa do amor, nós somos o resultado. João 3,16, você pode dizer comigo de cor, porque Deus é resultado, não é causa. A tua salvação, Gabriel, e olha que você fala assim contigo porque tem intimidade, é resultado do amor de Deus. É resultado. Nós não temos o porquê causar algo no coração de Deus. Para concluir, irmãos, a visão que Isaías teve deu a certeza a ele de um trono inabalável, de um Deus de caráter imutável e de uma presença constante e fiel. Você lembra que no início nós falamos sobre a resposta à visão? Pois é, Isaías viu tudo isso e o texto fala que ele temeu a resposta dele. Porque se você tirar os seus olhos da adversidade e colocar os seus olhos no alto e não temer, você vai se tornar um belo soberbo. Quando a gente tem a visão certa e necessária para tempos de aflição, a gente cai de joelhos em humilhação na presença daquele que é santo, santo, santo. Os olhos de Isaías foram removidos de Uzias.
O texto fala, e agora foram voltados para o seu próprio coração. Preste bem atenção. Quanto Deus ministrava o meu coração nessa palavra, algo que me chamou muita atenção. O problema nunca foi a circunstância ao redor de Isaías, mas o vento adverso que soprava dentro dele. Era a fé e a confiança dele colocado naquilo que era externo. Podia morrer rei, ressuscitar rei, virar de ponta cabeça, andar para frente, andar para trás. Não era externo, era dentro. E é esse o recado de Deus para a gente hoje. Não é o que está à sua volta, é o que está dentro. Qual a sua resposta? Antes de perceber o entorno, Isaías agora percebe o seu próprio coração. Ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. É interessante, no capítulo 5, ele está profetizando, ai de fulano, ai de cicrano, ele sai profetizando para todo mundo, e ai. Aí quando ele vê Deus, ele fala, ai de mim. E ele sequer menciona o seu povo primeiro, ele menciona a sua iniquidade, de consequência vem o seu povo. Sabe por quê? Aí um negócio que vai desbancar todas as teorias. Nós não somos o produto do meio, mas nós criamos o meio, sentido inverso. É como está o coração, é como a gente responde. Duas opções: olhar à volta e desistir, ou olhar para cima e seguir adiante. Qual a tua resposta? O problema não é Uzias e o trono vazio, não é Uzias e o seu caráter corrompido, não é Uzias e sua ausência, mas é onde está a visão. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, versículo 22 e 23, diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Não é como você olha, mas para onde você olha. Está entendendo o mistério? Não é como você está olhando, mas é para quem você está olhando. Para de ficar olhando para A ou B. Para de confiar nos tronos e nos governos deste mundo, porque eles vão passar. Olha para aquele que é santo, santo, santo. Olha para aquele que está em um lugar que é inabalável. A boa notícia é que o retorno de Isaías a uma consciência celestial conduziu pela via do arrependimento e consequentemente ao perdão. Isaías agora tem a sua visão restaurada e ele pode dizer: eis-me aqui, envia-me. E eu fecho com uma pergunta: você está pronto para dizer o mesmo? Ou você vai continuar olhando à sua volta? Você está pronto para olhar para cima, para ver as suas iniquidades, para ser purificado dos seus pecados e para responder ao chamado de Deus, falar assim: envia-me? É eu, Senhor, sou eu. E Isaías, então, a partir daquele momento, a sua mensagem se transforma, como mencionamos no início, a mensagem messiânica toma um viés completamente evangelístico, porque Isaías agora tem o desejo que as outras nações e povos, e o seu próprio povo, chegue ao conhecimento de quem é Jesus. A gente tem que sair daqui hoje, irmão, morrendo de vontade que Jesus coloque alguém no caminho da gente, hoje até amanhã, para a gente falar de Jesus para ele. Só, eu era cego, agora eu vejo, eu olhava à volta, agora eu olho para cima. Hebreus 11:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é uma palavra para alguns, é uma palavra para todos. Se de pé ou de joelhos, o desafio é para você clamar ao Senhor e falar: Senhor, ai de mim, estou perecendo, mas os meus olhos estão sendo colocados no Senhor hoje. Envia-me, Senhor. Eu quero olhar para o teu trono que é inabalável. Eu quero olhar para o teu caráter que é imutável. Eu quero olhar para a tua presença que não me deixa. Porque até hoje eu estou olhando para o noticiário, eu estou olhando para as brigas políticas, eu estou olhando para quem toma vacina, quem não toma vacina, eu estou olhando para quem está fora, para quem está... Deus, eu quero olhar para o Senhor, aquilo que é santo, santo, santo.
aquele que está sentado em um alto e sublime trono, e que a presença dele toma conta de toda a terra. E se você está na terra, não for de Marte, está incluindo sua vida. De pé ou de joelhos, vamos clamar ao Senhor em oração. Vou te dar um tempo. Nós não podemos ouvir essa palavra, Deus, e saímos daqui nessa noite da mesma maneira como nós entramos. Não podemos. Não podemos. Nós temos colocado os nossos olhos na morte de Uzias. É um noticiário trágico. São as crises em volta, Senhor, da nossa nação e fora dela. Nós temos colocado os nossos olhos nos nossos problemas, Senhor, lá no trabalho, no nosso problema, Senhor, com a família, e temos nos esquecido que o Senhor está no trono, que o Senhor é santo, 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 e que a tua presença enche a terra. Ah, Deus, nos perdoe. Perdoe porque os nossos olhos por muito tempo não foram colocados em Ti. Como Isaías, essa noite nós queremos dizer: ai de mim, ai de nós que estamos perecendo. Temos os lábios impuros e habitamos no meio de um povo que tem impuros lábios. Mas nessa noite a Tua palavra nos diz que os nossos olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E nós não podemos permanecer da mesma forma. Assim como o pecado de Isaías e do seu povo foi purificado, perdoa-nos, Deus, purifica-nos, Senhor, lava-nos, Senhor, e ficaremos mais alvos do que a neve. Senhor, limpa, Senhor, a nossa mente, o nosso coração de conceitos que não venham da Tua palavra. Que a nossa resposta seja a resposta de Isaías, pronta a dizer: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Envia-me, Senhor, para o consultório, aquele lugar onde eu trabalho, para o escritório, para a fábrica, para a escola, para a sala de aula, para o trânsito, aonde quer que eu esteja, na cozinha, na sala, na rua. Envia-me, Deus, que eu sinta a presença do Senhor, que eu não me esqueça que o Teu trono é inabalável e que o Teu caráter é imutável. Pai, no nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, e nos levante nessa noite diferenciados. Nos levante, Senhor, como verdadeiros missionários para levar o Teu nome em todos os lugares, aonde quer que o Senhor nos enviar. Nós proclamaremos as boas novas de salvação. Nós oramos assim: tira os nossos olhos da adversidade e nos ajuda a colocar os olhos em Ti, Pai, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém.